agradecer Felipe Barreto Veiga por abrilhantar o nosso quadro e hoje a nossa temática é sobre futurismo, inovação, tecnologia, empreendedorismo. Fico muito honrada de tê-lo no nosso quadro, um advogado aí que nos espelhamos muito. E afinal, quem é Felipe Barreto Veiga? Advogado com foco em propriedade intelectual, tecnologia, direito societário, com vasta experiência em relevantes contratos, transações de tecnologia, consultoria, representação jurídica em empresas com mais de 50 países. Eu vi aí cada vez mais expandindo os negócios em outros países, viajando, falando um pouco do Oriente Médio, que vai ser abordado também em outras temáticas, também coautor do Nada Easy, e fora referência nacional e internacional em várias associações que participa, fora colunista, sendo sempre mencionado na Valor Econômico, na Globo, na Forbes. Felipe, fala quem é o Felipe Barreto, como se iniciou na advocacia, como tão jovem, atingiu essa excelência de mercado e como transformar essa advocacia digital, atendendo aí 50 países e com a pretensão para esse 2020. Após esse mundo aí de pandemia, como é que você enxerga todo esse futurismo na advocacia? Gabriela, antes de mais nada, obrigado pela apresentação. Acho que ela fala muito mais do que eu sou de verdade, mas é uma apresentação que conta aí algumas coisas que realmente já fiz e ainda faço no meu dia a dia como advogado. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com a sua audiência e poder trocar ideias aqui. Estou vendo que alguns amigos, alguns parceiros estão entrando aí também, então eu fico feliz com a audiência de todos. Bom, Felipe Barreto Veiga nada mais é do que um advogado, sócio de um escritório de advocacia bastante inovador e com um crescimento exponencial nos últimos 5 anos, que não se deve somente ao Felipe, mas sim à equipe que o Felipe conseguiu montar. Esse sim, talvez seja o meu grande mérito, ter conseguido montar uma equipe extremamente capaz, né? E não só a nossa equipe que está aqui dentro do BVA Advogados de São Paulo, no Rio de Janeiro, mas também os nossos parceiros, né, que tanto nos suportam aí nas nossas operações. O Felipe nada mais é do que um advogado, né, e sócio de um escritório. E muita gente, né, que me mandava mensagens, perguntas, quando eu abria lá o box de perguntas no Insta, muitos estudantes de direito, muitos sócios de outros escritórios, muitos advogados em carreira autônoma, me perguntavam, né, qual que era o segredo, né, para o crescimento, para montar um escritório. E acho que é a primeira vez que eu venho contar um pouco sobre o Felipe, gestor, empreendedor, e não o Felipe advogado, defendendo uma tese, uma ótica, um ponto de vista. Então, fiquei muito honrado pelo convite, espero ser útil aí para o pessoal. E aí, falando sobre... você fez muitas perguntas numa só e acho que a gente vai ter um tempinho aqui para respondê-las, mas respondendo a primeira pergunta, acho que antes de mais nada, né, se for para falar do Felipe, o Felipe mesmo, não o Felipe que usa terno, né, e que dialoga por meio da sua carteira da ordem, o Felipe nada mais é do que um profissional esforçado, né? Não é o mais técnico, nem o mais brilhante, nem o mais inteligente, mas eu tento ser o mais esforçado sempre. E o esforço não é só, né, suor, mas é também um pouco de estratégia. E ao longo da minha vida aí eu sempre primei por desenvolver uma estratégia que eu acreditava, às vezes nem sempre ela era boa, né? Mas seguir ali aquilo que a gente acredita e com muito esforço e perseverança a gente consegue resultados. Nem sempre a gente chega lá, mas a gente ou ganha resultados ou ganha aprendizado, e é para isso que a vida serve. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos tentar responder essas perguntas da galera aqui, enfim, e trazer um pouco de conteúdo. Sim, sim, que incrível. Uma história brilhante. Eu estudei hoje, eu passei a minha tarde entendendo um pouquinho mais do Felipe, como essa mente é tão estratégica, tão visionária, participa de tantos projetos, e isso é incrível, me deixa ainda mais entusiasmada em modulá-lo. Muito obrigada pelo aceite. Estamos fechando um quadro de direito comercial e hoje o tema é advogado case de sucesso, esse é advogado disruptivo, inovador. E o entrevistado da noite é Rodrigo Valverde.
Ele que é especializado em direito corporativo, com reestruturação societária, emissão de títulos e valores imobiliários. E também experiente em negócios transfronteiriços, tanto de empresas estrangeiras que investem no Brasil, quanto de grandes empresas brasileiras que investem no exterior. Fortes habilidades de liderança, de persuasão, de negociação. Se diz que trabalha muito bem com prazos apertados, trabalha com pressão. Então, um pouquinho quem seja, Rodrigo, quais foram as suas experiências, como foi avançar ainda mais nessa nova advocacia, fala um pouquinho que seja a sua empresa e para que outras pessoas possam se inspirar e conhecer ainda mais a sua história de vida. Beleza. Vou tentar dar uma resumida aqui na carreira e aí eu começo a abordar cada um dos pontos aí que você comentou. A parte mais importante, acho que, da minha carreira, ela começa no Submarino S.A., que era uma empresa de capital aberto, era uma empresa de e-commerce, e eu fui jurídico interno nessa empresa. E aquilo foi um contato importante, porque toda a vida de estagiário eu só tinha trabalhado em escritório. Trabalhar em empresa ajudou a despertar alguns olhares. O que a empresa precisa? Por que ela faz aquele contrato? Que tipo de operação ela está fazendo? Por que ela está fazendo? O que é a dor da empresa? Então, naquela época, o e-commerce ainda não era do tamanho que era hoje, caminhava bem, mas ainda com passos tímidos. Então, viver aquela dinâmica era uma realidade completamente diferente do que eu tinha vivido. Diferença de imposto, você compra num estado, você vende em outro, a tributação não era fácil. Aí você importava pallets da Espanha para você ter um galpão que os produtos pudessem ser armazenados e guardados até determinada altura. Aí tinha problema na importação, problema alfandegário, enfim, todo aquele dia a dia. E um dia a dia numa empresa de internet, que normalmente ela cresce num ritmo muito mais acelerado que uma empresa tradicional, foi super importante na minha vida. De lá eu fui para um grande escritório. Como é que foi essa transição? O Submarino S.A. fez uma fusão com a Americanos.com e virou a B2W. A B2W, quando foi criada, era a terceira maior empresa de e-commerce do mundo. Foi uma fusão bem sucedida, a empresa nasceu com um porte, uma robustez super boa. Um dos escritórios que assessorou a operação foi o Matos Filho, eu fui trabalhar no Matos Filho. De lá eu fui para outro grande escritório, o Sescom Barrier, e do Sescom Barrier eu fui montar o meu próprio escritório. E com isso eu acabei vivendo vários ciclos interessantes. Com o meu próprio escritório, eu dei certo, eu quase quebrei, aí virei a mesa, dei certo de novo. Eu passei por todo o ciclo aí do empreendedorismo que normalmente as pessoas têm, de tentar, errar, acertar, cometer erros básicos, aprender, ficar desnorteado, que direção que eu sigo. Então, essa parte do empreendedorismo foi importante, mas a parte que eu tive do background de ter trabalhado dentro de uma empresa, ter trabalhado em grandes bancas, para mim a formação também foi super importante. Principalmente lidar com prazos mais curtos, principalmente entender de liderança, de comunicação, dessas negociações avançadas. Me fala como é que surgiu a ProSolute, me fala como transformar tudo isso. Te falo, eu tive então uma carreira sendo dono do escritório de advocacia, vivi um processo bacana de crescimento, depois eu resolvi fazer uma expansão grande também, convidei outros sócios, montei um escritório maior, fui bem sucedido nessa empreitada também, meu faturamento pessoal aumentou em 300%, o faturamento do escritório como um todo aumentou 8 vezes, então foi um processo super interessante também. Para não deixar de responder a pergunta sobre pressão e liderança, a área do direito que eu escolhi, que é o direito empresarial, que tem a ver com compra e venda de empresas, tem a ver com mercado de capitais, os prazos são sempre muito apertados. Então, existe um conflito societário, esse conflito é iminente, esse conflito já está acontecendo, precisa ser resolvido, existem medidas sendo tomadas de parte a parte. Quando um empresário decide comprar outra empresa, também os prazos são apertados, que o cara fechou a parte comercial, mas precisa colocar isso no papel. Quando você vai colocar no papel, uma série de cenários que não foram pensados e que é natural o processo, e as pessoas mudam de ideia, e aí no meio do caminho tem um problema, como é que resolve? Então, trabalhar muitas horas, domingo a domingo, faz parte
de quem quer trabalhar com o societário, com quem quer trabalhar no mercado de capitais. E a liderança, ela acontece pelo exemplo. Os chefes que eu tive, que eu admirei, eram chefes que lideravam pelo exemplo. Então, ele acordava cedo, ele trabalhava até tarde, respondia e-mail. No meio do caminho, tive contato com chefes ou superiores que tinham uma outra abordagem. Então, faz o trabalho aí, se der certo, beleza, se der errado, eu vejo como é que eu resolvo. Que é um tipo de liderança que você acaba não admirando. Mas uma liderança, em todos os cenários, pautada também por resultado. Então, eu tive a felicidade de encontrar pessoas que falaram, Rodrigo, eu não sei se você chega a 8, 9 ou 10, e não me importa. Eu quero o cliente bem atendido no prazo dele, não no seu prazo. Então, o cliente não quer saber se você tem 4 operações ao mesmo tempo, 10 operações ao mesmo tempo. Todo cliente é especial. E eu levei esse mantra para a minha vida. Todo cliente é especial. Ele não tem nada a ver com seus problemas, com outros clientes, com o seu filho que quebrou o pé no colégio. Ele quer ser bem atendido e ele quer pagar por isso. Então, atendimento, colocar o cliente no centro, sempre foi importante. Agora, isso também dá divergência, porque nem todo mundo pensa parecido. Então, eu tive problema societário de um advogado que veio de uma grande banca e, de alguma forma, ele achou que ele era também um grande nome. Então, as pessoas deviam ser felizes em poder contar com ele como advogado. E eu acho que isso é a contramão do direito, eu acho que isso é a contramão da prestação de serviço. O cliente precisa ser o centro.